Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. Eu gostaria também que você que está conosco aqui nessa manhã compartilhasse o link desse programa aí nas redes sociais. Compartilha aí no seu status, compartilha nos grupos que você participa, compartilha aí com 7 a 10 contatos no privado, convidando outras pessoas para também ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Eu entendo e creio que quando nós começamos o dia buscando a direção de Deus através da oração, através da palavra, nós somos fortalecidos, somos direcionados e somos conduzidos em tudo que nós pretendemos fazer nesse dia. Estamos iniciando mais uma semana e o nosso objetivo é, durante toda essa semana, mais uma vez, abençoar a sua vida através da palavra de Deus, tá bom? Vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em apenas um versículo, mas que traz lições preciosas para a nossa vida. E esse versículo está em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Provérbios, capítulo 14, versículo 1, texto bastante conhecido, e é a partir dele que nós vamos refletir nessa manhã. A palavra do Senhor nos diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Bom, nós já falamos aqui, na verdade, desde que começamos a falar no livro de Provérbios, nós temos falado sobre a sabedoria. E nós lemos lá nos primeiros capítulos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, para que nós tenhamos verdadeiramente a sabedoria, nós precisamos temer a Deus, precisamos ter um compromisso, um relacionamento, uma vida com Deus. Porque, na verdade, Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então, se nós queremos ter sabedoria, devemos buscar em Deus. Tiago escreve na sua carta o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, de onde é que nós obtemos a sabedoria? Em Deus. Então, quando o texto começa dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa, ele está se referindo à mulher que teme a Deus. Já falamos aqui também que sabedoria é mais do que simplesmente conhecimento intelectual. Sabedoria tem a ver com o que nós fazemos com o conhecimento que temos, tem a ver com a maturidade que adquirimos com as experiências da vida. Essa sabedoria tem a ver com o nível de crescimento que nós temos a partir do nosso dia a dia. Então, sabedoria tem a ver com conhecer a Deus, temer a Deus e fazer a vontade de Deus. Então, a mulher sábia, ela é uma mulher temente a Deus. A mulher sábia é uma mulher comprometida com a palavra de Deus. Uma mulher sábia é uma mulher que segue os princípios e valores da palavra de Deus. Nós vivemos numa geração onde se fala muito do empoderamento feminino. E às vezes a imagem que é passada é que esse empoderamento feminino é a afirmação de que a mulher ela pode ser feliz sozinha, de que ela não precisa de mais ninguém. E de fato, a felicidade não precisa essencialmente de outras pessoas. Mas o propósito de Deus para nós não é que nós nos consideremos ou nos achemos autossuficientes. O empoderamento, ele vai muito além do que simplesmente conquistar direitos, adquirir espaços, até porque, na verdade, o que a palavra coloca
como papel da mulher é extremamente importante na vida de uma família, na vida de uma sociedade. Uma mulher que teme a Deus, ela pode conduzir a sua casa na presença do Senhor. Uma mulher verdadeiramente empoderada é uma mulher cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando a gente vai para Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o verdadeiro empoderamento vem da presença do Espírito Santo. Então, uma mulher empoderada não é uma mulher cheia de si mesma, é uma mulher cheia de Deus. Um homem empoderado não é um homem cheio de si mesmo, é um homem cheio de Deus, da presença de Deus. Então, quando nós nos enchemos da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, nós recebemos o poder, a ousadia, a virtude, a capacitação que nós precisamos para fazer a diferença na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, onde quer que nós estejamos. Então, a mulher sábia é uma mulher que busca a presença de Deus. A mulher sábia é aquela que apresenta a sua casa a Deus e que apresenta Deus à sua casa. É uma mulher que fala da sua casa para Deus e é uma mulher que fala de Deus para a sua casa. Há muitas mulheres, e talvez alguma esteja nos assistindo nesse momento, que estão passando por lutas as mais diversas na sua casa, no seu ambiente familiar. Algumas enfrentando crises conjugais, outras relacionamentos abusivos, outras dificuldades na criação dos filhos, uma série de questões, outras enfrentando problemas de saúde, outras enfrentando questões profissionais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Você, mulher, pode ser cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, conduzida pela palavra de Deus, e como uma mulher cheia de Deus, você pode transbordar sabedoria onde você estiver, a começar da sua casa, passando também pelo seu trabalho, por onde quer que você esteja, você pode fazer a diferença. Então, o texto diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E aqui tem um outro destaque também importante. Porque nós vivemos também numa sociedade onde, naturalmente, a mulher conquistou espaços, faculdades, cursos, áreas profissionais que antes não tinha possibilidade, que antes não tinha oportunidade, e agora tem. Isso é maravilhoso, eu acho fantástico isso. Mas, infelizmente, algumas, nesse afã de conquistar espaços fora de casa, têm esquecido da sua própria casa, têm esquecido da sua família, da importância que ela tem dentro do próprio lar, como uma mulher sábia, como uma mulher temente a Deus, como uma mulher que conduz a sua casa na presença do Senhor, uma mulher que ajuda o seu marido a cumprir a sua missão de sacerdote do lar, uma mulher que é instrumento de Deus para discipular e para conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Sabe uma coisa interessante? As pessoas às vezes têm uma compreensão um pouco distorcida sobre o que a palavra diz. Algumas pessoas chamam o apóstolo Paulo de machista, porque ele escreve, por exemplo, aos Efésios, e ele diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Submissa não tem a ver com subserviência. Subserviência é aquela pessoa que se coloca abaixo de outra. Submissão é estar ao lado do marido para que ele possa cumprir a sua missão como homem da casa, como sacerdote do lar, como homem de Deus, como servo do Senhor. Nós vemos lá em Gênesis a forma como Deus criou a mulher. Ele tirou a costela de Adão e da costela formou a mulher. Por que da costela? Por que não foi da cabeça? Para que não estivesse acima do homem. Por que não foi do pé? Para que não estivesse abaixo do homem. Então, por que da costela? Para que esteja ao lado. Para que ajude o homem no cumprimento da sua missão, no cumprimento da sua responsabilidade. Então, a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela ajuda na construção, no fortalecimento e no cuidado com a sua casa, com a sua família. Aqui não está falando de casa, espaço geográfico, não está falando de prédio, não está falando de construção, está falando de família, ambiente familiar. Uma mulher temente a Deus
pode fazer a diferença na sua casa. Conheço mulheres que não tiveram o marido servindo a Deus e elas tiveram a missão dobrada de ter que conduzir os seus filhos no caminho do Senhor, discipular, orientar os seus filhos no caminho do Senhor, mas que conseguiram fazer isso de forma brilhante. Por quê? Porque buscaram a capacitação em Deus. Conheço também mulheres que têm auxiliado o seu marido no cumprimento da sua missão. Mulheres que têm sido parceiras, mulheres que têm chegado junto e que têm feito a diferença na sua casa, ajudando o marido a exercer o seu sacerdócio no lar. Então, não é sobre medir forças, não é sobre ver quem pode mais, quem manda mais, quem tem mais, quem ganha mais, não é sobre isso. A mulher sábia e o homem sábio são pessoas tementes a Deus e que entendem que estão no relacionamento, estão no casamento, estão numa família para unir forças e não para medir forças. Então a mulher sábia é aquela que não vai em momento algum sentir necessidade de medir forças. Ela vai unir forças para conduzir o seu lar, para conduzir a sua casa na presença do Senhor. O salmista diz no Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então Deus precisa estar no negócio. Deus precisa estar conduzindo esse lar, conduzindo os membros dessa família. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, Senhor, reina na minha casa. E não há nenhum problema em pedir ao Senhor para que reine na nossa casa. Mas para que Deus reine na nossa casa, Ele precisa primeiro reinar no nosso coração. À medida que Deus reina no nosso coração, Ele reina também na nossa casa. À medida que Ele conduz a nossa vida, que Ele dirige a nossa vida, Ele dirige também a nossa casa. Então a mulher sábia é uma mulher temente a Deus, comprometida com a palavra de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E ela então ajuda a construir, a edificar, a fortalecer o seu ambiente familiar. Mas o texto diz ainda que a insensata a derruba com as próprias mãos. O que é que dá mais trabalho? Construir ou destruir? Edificar ou derrubar? O que é que dá mais trabalho? É constituir uma família alicerçada na palavra de Deus ou é simplesmente desfazer uma família, desfazer um lar? O que é mais fácil? Destruir é muito mais fácil. Desfazer é muito mais fácil. E aqui fica também um destaque, porque ninguém destrói uma família da noite para o dia. Assim como a construção é um processo, a destruição também é um processo. Mas a destruição é muito mais fácil do que a construção. Então, o texto diz que a insensata, a imprudente, a inconsequente, a tola, destrói com as próprias mãos a sua própria casa, o seu próprio ambiente familiar. E aí eu pergunto para você que está conosco aqui nessa manhã, que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa sábia ou uma pessoa insensata? Você é uma pessoa prudente ou uma pessoa imprudente? Que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de homem você tem sido? Qual tem sido o seu papel? Você tem exercido realmente esse papel com sabedoria? De que maneira você tem conduzido a sua casa? A mulher sábia edifica. E às vezes a sabedoria está em saber, por exemplo, falar. Em que momento falar, como falar, com quem falar. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu sou muito sincero, não aguento ficar calado, eu tenho que falar, se eu vejo eu tenho que falar, e vai falando. O problema é que quando a gente fala, a gente muitas vezes se torna refém das nossas próprias palavras. E às vezes o muito falar acaba desanimando, desestimulando, desestruturando ainda mais o ambiente familiar. Então nós precisamos entender que é mais desafiador construir do que destruir, mas é muito mais gratificante ver uma obra construída do que uma obra destruída. Você já deve ter passado por alguma construção que por algum motivo ela desabou.
Quando você olha para uma construção que desabou, a imagem que se tem é uma imagem de destruição, uma imagem de tristeza. Mas quando você olha para uma casa que foi edificada e foi construída, e foi muito bem construída, muito bem planejada, muito bem arquitetada, você fica feliz. Aquela imagem é uma imagem de alegria. Um ambiente familiar é desafiador. A convivência é desafiadora. E algumas pessoas optam por desistir da sua família. Acham que desistir é o melhor caminho. Na verdade, desistir é o caminho mais fácil, mas não significa que seja o melhor. Uma mulher sábia, ela não desiste da sua casa, ela não desiste da sua família, ela não abre mão daquilo que Deus lhe deu. Por isso eu quero desafiar você nessa manhã a não desistir da família que Deus te deu, a não desistir da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos, a não desistir dos seus sonhos, a não desistir de ser uma mulher temente a Deus, uma mulher que faz a diferença onde está, uma mulher que verdadeiramente é cheia do Espírito Santo e é então dotada do verdadeiro poder, que é o poder que resulta da presença do Espírito Santo. Você pode fazer a diferença intercedendo pela sua casa. De repente o seu esposo ainda não teme ao Senhor, de repente os seus filhos ainda não temem ao Senhor, mas você pode ser uma mulher sábia e com essa sabedoria testemunhar para o seu esposo, para os seus filhos e um dia vê-los servindo ao Senhor. Vale a pena orar, vale a pena buscar ao Senhor pela sua casa, pela sua família. Eu estava outro dia ouvindo um relato de alguém, de uma pessoa, de uma senhora que passou a vida inteira orando pela conversão do seu marido. E aquele marido sempre ali resistente e tudo. E um dia aquela senhora faleceu. E no culto fúnebre, no culto de gratidão pela vida daquela mulher, o marido dela se converteu ao Senhor. Ela orou a vida inteira por ele. Ela não viu a conversão dele, mas a oração dela surtiu efeito. E mesmo na morte, ela produziu fruto para a glória de Deus. De repente você está aí frustrado, de repente você está aí desanimado porque você vê os seus filhos longe do Senhor, você vê o seu marido vivendo uma vida diferente daquela que você gostaria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Agora, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Então busque a Deus e peça a Ele sabedoria para que você possa fazer a diferença aí na sua casa, diferença no seu lar. A sua vida pode ser um instrumento nas mãos de Deus para ganhar a vida da sua família para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos lá? Estamos começando mais uma semana e eu quero orar ao Senhor. Querido Deus, nosso amado e soberano Pai, muito obrigado pelo final de semana tão abençoado que tivemos na Tua casa, pela alegria dos batismos, pela alegria da celebração da ceia, pela alegria da comunhão com os irmãos e, sobretudo, pela alegria da comunhão com o Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos iniciando mais uma semana. Obrigado por cada pessoa que ouviu a Tua palavra nesse momento. Peço a Ti, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor conceda a cada mulher que está nos assistindo a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, para testemunhar, para conduzir, para ser bênção na vida da sua casa, para edificar, para construir famílias tementes ao Senhor. Usa, Pai, as tuas filhas como instrumento em tuas mãos para o louvor da tua glória. Guarda, Senhor, o coração, a mente, guarda completamente, Pai, para que elas permaneçam firmes, confiantes e tementes ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Se você ainda não compartilhou, aproveita para compartilhar o link desse programa e se você já compartilhou, compartilha com outras pessoas, porque eu creio que essa palavra, assim como abençoa a sua vida, pode abençoar também a vida de outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, 6:30 da manhã, se o Senhor assim nos permitir.